Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Chegamos à nossa última aula, a aula 3, sobre esse tema, processos de ensino e aprendizagem na inclusão digital. Como eu comentei com vocês na aula 2, esse vai ser um momento mais assim de fechamento, né? Porque na aula 1 e na aula 2 eu trouxe ah, uma série de metodologias, de recursos que vocês podem utilizar nas oficinas de inclusão digital, mas eu trouxe juntamente com o contexto, né? Então, inicialmente, me referindo às barreiras, na aula 2, as motivações. Então, nessa aula 3, o que nós vamos fazer é dar uma organizada em tudo isso, sabe? Então, de trazer esses recursos, né, esses métodos, para que vocês ah, tenham maior facilidade na escolha, né? Quais são os recursos, quais são os métodos que vocês pretendem, né, que vocês têm interesse em utilizar nas oficinas que forem desenvolver, né? E isso é uma escolha muito de cada um, né? Pode ser que para algumas instituições faça mais sentido, né, o que eu for apresentar aqui, para outras pode ser que utilize uma quantidade de recursos menor, enfim. Também há a possibilidade de ir testando aos poucos, né? Então começa de um jeito, depois vai incorporando outros métodos, outros recursos, né? Vai ganhando mais confiança, mais familiaridade no desenvolvimento de oficinas de inclusão digital. Então, tudo isso são estratégias, né, para vocês pensarem como vocês querem começar, tá? E aí, pessoal, olha só, então é como se a gente agora separasse em caixinhas, né? Então, eu trouxe aqui o conteúdo que a gente discutiu na aula 2 e aula 3, né? De uma maneira, então, mais assim, setorizada, digamos assim. É claro que uma fala ou outra eu vou trazer alguma novidade, tá? Mas, de um modo geral, seria assim, a ideia seria mais assim, a gente ganhar profundidade do que já foi discutido, tá? Então, vamos começar aqui pelos métodos de ensino, né? Então, lembram que a gente falou sobre atividades passo a passo, né? Então, segue uma sequência lógica, né? Quando vocês forem ensinar alguma a utilizar algum aplicativo, por exemplo. E essa sequência lógica, ela precisa estar organizada em etapas simples, né? Que estejam visualmente organizadas, tá? Para que a pessoa idosa, né, ela tenha essa possibilidade de conseguir acompanhar o passo a passo, tá? Uma outra ideia, né, a demonstração mais prática guiada. Então, não façam atividades apenas expositivas, né? Então, primeiro, sim, é possível utilizar um slide, um PowerPoint, né, com as instruções, mas após essa explicação, né, sempre é interessante a parte prática guiada, né, em que o professor ele consegue acompanhar essa prática dos alunos. Se tiver monitores, né, acompanhando a aula, fica melhor ainda, porque aí é possível, por exemplo, né, que internamente vocês se dividam, né? Então, é, tal monitor vai ficar com, né, as três pessoas que estão mais próximas aqui do lado direito. Tal monitor com esses outros três aqui. Enfim, o professor, se tiver a possibilidade, fica circulando entre os grupos, ou então não, fica também com um grupo de alunos, né? E essa prática guiada, ela é muito importante porque eles sentem segurança, né? Então, eles estão praticando no próprio celular, né, ou no computador, mas sabendo que tem assim alguém para que eles possam pedir apoio se necessário, né? Então,
Percebam que eu coloquei aqui, né? Mostrar, repetir e praticar junto. E aí, um outro aspecto que é bem interessante da gente destacar aqui. Quando eles estiverem praticando, o ideal, assim, né, o mais recomendado, é buscar estimular essa independência, né, da pessoa idosa. Então, optem pela própria pessoa idosa segurar o celular, né? Ela mesma fazer, né, os toques na tela, entende? E o monitor ou o professor, né, orienta, né, com a fala, né, se necessário, né? Ou então não, a pessoa idosa está se sentindo muito insegura. Aí tudo bem, né? O monitor auxiliar onde está determinado ícone na tela e tudo mais. Mas sempre, né, estimulem com que a própria pessoa idosa segure seu celular, tente fazer o passo a passo sozinha, né? Assim, para ir estimulando essa autonomia dela, tá? Aprendizagem baseada em tarefas, né? Então, ensinar resolvendo situações reais. É, por exemplo, enviar uma foto, né? Acessar um serviço. Então, lembram lá né, quando a gente falou sobre motivações, enfim, quais são as demandas do dia a dia, né? Como que a gente pode incluir essas demandas nas atividades que são realizadas em sala de aula, porque daí fica muito mais prático, fica muito mais assim, sai do abstrato, né? As pessoas veem sentido, veem os benefícios que podem ser gerados ao conhecer o ambiente digital, né? O que vai facilitar a minha vida, o que vai fazer com que eu me aproxime de determinadas pessoas, o que vai fazer com que eu consiga me socializar, me comunicar melhor ou de uma maneira, né, mais eficiente, ou então que possa fazer com que evite alguma burocracia, né? Então, alguma atividade que possa ser agilizada no ambiente digital, que hoje, né, nós temos visto que cada vez mais os serviços eles têm migrado para o ambiente digital. E, então, inclusive serviços, né, públicos e sem muitas vezes considerar, né, se o usuário sabe ou não utilizar esses aplicativos. Então, novamente, aqui está a importância, né, da gente estimular a inclusão digital da pessoa idosa, fazendo essas oficinas, para que de fato eles se sintam capazes e também, né, tenham conhecimentos, senso crítico no uso do ambiente digital. Repetição espaçada. Isso daqui é muito legal, gente. Então, assim, é a ideia de retomar conteúdos em diferentes momentos. Então, se na aula 2 você ensinou determinado conteúdo, lá na aula 8, né, eu estou supondo aqui, seria interessante você retomar esse conteúdo, fazer uma aula de revisão, né? Porque isso vai fortalecendo a aprendizagem, né? Falar em uma aula e depois não retomar aquele assunto pode fazer com que a pessoa ela, né, não consiga gravar totalmente aquela informação, né? Então, sempre é importante esses, essas revisões, né? Trabalhar com essa questão de ir alternando os conteúdos para ir fortalecendo a aprendizagem. Uma outra atividade também que vale muito a pena, pensando na repetição, é o uso de exercícios, né, de tarefas que eles podem fazer fora da oficina. Outro aspecto, aprendizagem entre pares. Então, estimular na própria oficina, né, atividades que eles possam fazer em duplas, em trios ou pequenos grupos de pessoas idosas. Então, isso tem bastante relação com o segundo item, né, que foi falado sobre a prática guiada, né, mas também podem ser realizadas outras ações, né, envolvendo o trabalho em grupo, né, porque
isso auxilia na questão da socialização, né? Vai criando ou fortalecendo vínculos entre eles, e também um pode ensinar o outro. E aí entra essa questão, né, de quando você ensina outra pessoa, você também está aprendendo muito, né? Então, pode ser uma atividade bem interessante. A aprendizagem intergeracional, né? Então, quando há essa possibilidade de integração entre jovens e pessoas idosas, né? Ah, que aqui, né, nós já conversamos sobre isso, eu já trouxe até um exemplo, né, da minha vivência. É, há vários benefícios, né, quando a gente trabalha com esse público intergeracional, tanto na questão de enfraquecer, né, o preconceito com a idade, o idadismo, como também da gente promover a educação para o envelhecimento, né, inclusive das pessoas mais jovens, né, elas terem mais bagagem sobre o que é esse tal do envelhecimento, né, que está acontecendo com cada um de nós, mas que muitas vezes as pessoas elas, né, não param para pensar muito sobre esse assunto. Metodologias ativas de aprendizagem, né? E aqui a gente pode pensar em várias ações. Uh, eu trouxe aqui de uma maneira mais global, pensando no sentido de que as oficinas, né, elas precisam trazer esse ar do prático, né? Então, de ter atividades em que a pessoa idosa ela coloque a mão na massa, tá? E considerar a pessoa idosa como protagonista, né? Em que sentido que eu estou querendo dizer? Que não pode ser uma atividade apenas passiva, né? Que só a pessoa idosa, né? Ela assim recebe as informações, né? Não, tem que ser uma atividade em que ela sente que ela está participando ativamente, né? Em que ela está envolvida. E isso é muito legal quando a gente trabalha, por exemplo, com perguntas, né? E, enfim, traz desafios no sentido das pessoas tentarem resolver, né, determinada situação que é apresentada. Quando a gente fala sobre a importância de checar informações, né? Lembra quando eu disse sobre a questão de golpes, de notícias falsas, né? Então, tudo isso, quando a gente trabalha, por exemplo, com rodas de conversa, né? A gente está trabalhando um aspecto mais, assim, da pessoa idosa, né? Tá ali, é, conversando, dando a sua opinião, né? Como também outros exemplos que eu trouxe mais lúdicos, por exemplo, teatro, né, ou alguma atividade, enfim, que eles aprenderam, né, e depois você pode fazer alguma coisa para reforçar aquela aprendizagem, no sentido dos idosos apresentarem, né, um passo a passo de como fazer, ou gravarem um vídeo, né, que é depois mostrado na projeção, né, em sala de aula, enfim, há uma série de, de ações que podem ser feitas nesse sentido de trazer esse protagonismo, né, da pessoa idosa, tá? Continuando, então. Agora vamos para os recursos didáticos. Então, lembram que eu mostrei para vocês, né, um exemplo de apostila acessível, que é a do Beabá Digital, né? Mas é claro que também vocês podem criar, né, as próprias apostilas, tá? E aí um aspecto que é bastante interessante, se a ILPI tiver recursos para tal, né, é de ter esse material impresso, né? Isso facilita muito no manuseio para a pessoa idosa, conferir passo a passo, né? Ver o que foi aprendido, poder estudar após a oficina, tá? Uma outra questão, quando a gente pensa, né, nos recursos didáticos, não infantilizar. E aqui, né, tem diferentes caminhos que a gente pode pensar para isso, na questão da linguagem, né? Então, evitar termos no diminutivo, né? É, evitar tratar a pessoa idosa assim de uma maneira
como se ela não tivesse capacidade para tal, né? Os materiais utilizados também, né? Lembrar que esse é um material para uma pessoa adulta, né? Cuidado com as escolhas das figuras, por exemplo, né? Para não infantilizar, tá? Sei que muitas vezes é difícil, inclusive, encontrar, né, materiais assim que não infantilizem no sentido de imagens, de ilustrações, né? Mas, enfim, cada vez mais eu tenho percebido que isso tem mudado, né? Ainda bem. Então, vale a pena, né, pesquisar e escolher as imagens mais adequadas, pensando aí na dignidade da pessoa idosa, né? Ela é uma pessoa adulta e merece ser tratada como tal, tá bom? Lembram do dicionário, né, de termos digitais? Então, isso é muito legal de ser feito, assim, porque isso vai fazendo com que a pessoa idosa ela se sinta mais segura no ambiente digital e até mesmo para que ela consiga, né, utilizar o ambiente digital com mais propriedade, porque muitas vezes vão aparecer ali termos, né, que não têm um significado, né, em que você passa, por exemplo, o mouse, né, e aparece o significado como acontece em alguns botões. Então, já está meio que implícito que todo mundo sabe o que quer dizer, né, aquela palavra, quando não, né, quando pode ser que a pessoa não saiba o que significa aquele termo, aquela palavra. Então, eu trouxe aqui até alguns exemplos, por exemplo, link, né, o que quer dizer isso? Navegador, grupo, né? Ah, vamos fazer um grupo no WhatsApp e tal, mas espera lá, o que é essa ideia de grupo? Às vezes até algumas palavras para a gente parece tão assim, a gente já tem, quem já está no ambiente digital, né, já está tão intrínseco, está tão assim, já presente, né, na vida que precisa fazer esse exercício de desconstrução, né? Eu falo isso para nós profissionais, para que de fato a gente consiga trazer mais termos, mais expressões, né, que possam utilizar, auxiliar a pessoa idosa a compreender melhor, né, esse ambiente. Inclusive, lembro de outro aspecto também que eu disse sobre essa questão dos termos e tudo mais. É, isso facilita não apenas a questão dela conseguir, né, utilizar melhor um aplicativo, por exemplo, mas da própria convivência dela, né, na convivência social. Hoje as pessoas utilizam essas expressões em falas do dia a dia, tá? Próximo item. Então, os roteiros de como fazer, né, ou então umas espécies de checklists, são interessantes também, porque quando você faz, né, monta uma estrutura ah, da sequência, né, de como fazer tal coisa, ah, é quase como uma receita de bolo, né? Então fica mais fácil da pessoa idosa, né, conseguir praticar fora da oficina. Então, isso faz com que a gente vá fortalecendo, né, esse senso de autoeficácia, ou seja, de se sentir capaz de desempenhar determinadas funções, tá? Então, é legal, sim, trabalhar com essas ideias, né, de novo, se possível, impressos, né? Então, porque daí facilita. A pessoa está aqui com o papel impresso e está com o celular dela, ela não precisa ficar no próprio celular indo no checklist e aí voltando aonde ela tem que ir, né? Porque isso pode gerar um pouco de confusão. Então, se há possibilidade, né, se há recursos financeiros de imprimir esses roteiros, melhor. Outro aspecto, né, vídeos tutoriais de curta duração sobre o conteúdo aprendido, né, como um recurso de resumo do conteúdo. Isso daqui também é bem legal, porque é bem visual, né? Então, mesmo que a pessoa idosa não consiga fazer, né, no tempo que está assistindo o vídeo, mas ela vai gravando, né, o passo a passo de uma maneira mais visual, digamos assim, ela vai ganhando familiaridade com o que ela está vendo por ali, né? E fora isso, esses vídeos tutoriais, né, de curta duração,
não precisam necessariamente, né, só ter o como fazer, né? Você pode trazer outras informações complementares, né, para estimular o senso crítico no uso da tecnologia, tá? Mas sempre lembrando, gente, é um conteúdo resumo, né? Não é uma coisa densa que vai ocupar muito espaço no celular dos idosos. Lembrem-se disso, porque muitos têm, né, têm pouca memória no celular. Então, ou talvez colocar vídeos que vocês podem vocês mesmos gravar, mas eles estarem disponíveis no YouTube, por exemplo, né? Então, que a pessoa idosa consiga acessar pela internet, né? Com um link, né? Isso não faz com que ela precise armazenar o vídeo no próprio celular, por exemplo, né? Só peço que vocês prestem, né, um pouco atenção no sentido assim, são vídeos curtos? São, mas eles não podem ser assim, em uma velocidade que não dê conta da pessoa acompanhar, tá? Então, pensem assim em ações, né, que são simples, né, e que estejam adequadas ao ritmo da pessoa idosa que vocês costumam, né, uh, que participam das aulas, enfim, que é o perfil, né, que vocês atendem, tá? Outra questão, né? Objetos tecnológicos antigos. Lembram que eu falei para vocês que também é uma boa ideia quando a gente traz, né, esses objetos antigos, porque isso né, é uma atividade assim que desperta memórias, trabalha a área sensorial, né? Proporciona trocas de experiências entre os participantes, né? Só que assim, não tem os objetos, não tem problema, né? Dá para adaptar, dá para a gente, por exemplo, trazer uma imagem, né? Eu lembro o exemplo que eu trouxe do orelhão, né? Da expressão, né? Caiu a ficha. Também falei sobre a questão da TV, né? Quando foi a primeira vez que eles assistiram TV, enfim, dá para adaptar, né? De acordo com o contexto e os recursos disponíveis de cada ILPI. Ó, isso daqui ainda eu não tinha comentado sobre o uso de jogos. Então também é possível criar alguns jogos assim, ou adaptar, né, jogos que já existem, mas para o contexto digital. Então, por exemplo, o jogo da memória. É uma atividade lúdica, divertida, né? É um recurso didático bem bacana, em que vocês podem, por exemplo, colocar um ícone do Wi-Fi, né? E aí a outra carta, né, ser realmente essa palavra Wi-Fi, né, que pode até estar entre parênteses o jeito que é falado, porque isso também é uma das, assim, um dos desafios que nós temos, né? Muitas palavras no ambiente digital são né, em outra língua ou são iniciais, né, que são utilizadas. Então, assim, uh, às vezes a maneira que é pronunciado, né, não é a maneira que é escrito. Então, a gente também pode, né, no próprio dicionário dos termos digitais, ou quando for utilizar, colocar entre parênteses como é a pronúncia, para, enfim, a pessoa idosa ir ganhando essa familiaridade em como, né, falar, porque às vezes também ela escuta desse jeito, né? E aí não sabe que aquilo que a gente está escrevendo ali é aquilo que ela escuta. Então, por isso da importância de a gente fazer essa ponte, né, especialmente em atividades em que a pessoa idosa ela está tendo assim, o primeiro contato ou os seus primeiros passos, né, no ambiente digital. Já para aqueles que vão ganhando, né, mais autonomia, né, mais experiência no ambiente digital, talvez essa sugestão que eu dei agora não faça muito sentido, né, porque a ideia também é que a gente vá trabalhando isso, né, que as pessoas vão conhecendo os termos digitais, vão sabendo como se pronuncia, né, vão ganhando essa independência. Mas de todo modo, né, vejam qual que é o público que vocês trabalham e se faz sentido ou não adequar, tá bem? O próximo, né, a questão da acessibilidade.
Então, a fonte, né, que é uma coisa também que eu insisti um pouco nas aulas anteriores. A fonte ela precisa estar em um tamanho adequado, né? Ela precisa estar em uma cor adequada, né? Para que a pessoa idosa consiga ler, consiga entender o que está escrito, né? E lembrando da questão do alto contraste, entre o fundo e o texto, tá? Os prints de tela, se vocês forem utilizar, também precisam estar em um tamanho adequado, porque imaginem só a gente utilizar um print muito pequeno, né, em que não dá nem para visualizar direito os ícones que nós estamos falando do passo a passo, né? Ou então em uma qualidade que fica difícil distinguir o que é o que, tá? Então, muita atenção com isso. Outro aspecto é evitar telas, né? Ou então assim materiais poluídos, como por exemplo um slide, né? Ou a própria apostila que a gente mencionou aqui, né? Se tiver excesso de informação, gente, isso dificulta a compreensão da mensagem central. Então, ao invés de a gente pensar que tá, né, que aquele material está ajudando, né, na aprendizagem da pessoa idosa, ela pode ficar frustrada, ela pode não conseguir é, finalizar a tarefa, tá? Então, sempre busquem clareza, né, conteúdos assim bem é, limpos no sentido assim de escolham bem as informações, né, para que não fique uma bagunça, digamos assim, né? O que que é o que? E a pessoa idosa se perca nesse caminho, né? Que não é o que a gente quer. Então, o ritmo adequado e claro ao demonstrar, né? Então, enquanto vocês estão na aula, vão prestando atenção em como vocês estão se comunicando. Isso também é um exercício que a gente vai ganhando com a prática, tá? Conforme nós vamos ensinando, vamos aprendendo a maneira como a gente se comunica, se a gente, sem querer, né, se empolga. Eu sou uma pessoa super empolgada. Quando eu vejo, tô falando super rápido, mas daí, peraí, né, a gente volta, às vezes retoma algum assunto, né, que já foi falado, mas agora com mais tranquilidade, para que todo mundo consiga compreender o que você está falando. Realizar repetições sobre o conteúdo ensinado, né? Então, essa questão da repetição que eu trouxe lá, né, quando eu falei sobre as metodologias, ela é importante para acessibilidade também, né? Evitar termos técnicos, no sentido, às vezes, até mesmo utilizar algumas palavras que, para quem está iniciando, né, o letramento digital, na verdade, a alfabetização digital, pode soar muito, assim, muito distante, né? De uma maneira muito esquisita. Então, sempre buscar, se for usar termos técnicos, explicar o que aquela palavra, né, quer dizer, tá? Já falei para vocês, a linguagem clara. E também a gente tem que pensar no ambiente, né? Então, de reduzir ruídos, distrações, né? Que posso fazer o quê? Interferir na atenção da pessoa idosa. Então, se a gente está numa sala em que está acontecendo muita coisa, né, muita gente passando, circulando, é muito fácil a gente desviar o olhar, né, começar a prestar atenção no que outras pessoas estão falando, ou às vezes não conseguir ouvir o que o professor está falando por conta dos ruídos externos. Então, pensar também na qualidade da iluminação, né, dessa sala em que vai ser realizada a atividade de inclusão digital, como que é o assento, né, para essa pessoa idosa, né? É confortável, ela tem condições de conseguir escrever, né, anotações, como que é esse espaço, né? Como que ele é projetado para essa oficina de inclusão digital. Uma disposição que eu acho bastante interessante é trabalhar em semicírculo,
né, no sentido assim de que todo mundo consiga se olhar, né, e ao mesmo tempo essa disposição em semicírculo também facilita quando for trabalhar em duplas, por exemplo, ou então até mesmo na movimentação das carteiras, né, quando for criar grupos. Então, são aqui algumas sugestões de acordo aí com a minha experiência em inclusão digital, tá? Legal, gente. Mas e quando a aula é virtual ou híbrida? É, eu assim, achei interessante trazer algumas orientações mais gerais, né, sobre o ensino virtual ou híbrido, considerando que grande parte das oficinas elas acontecem no ambiente presencial, né, em uma sala de aula física e tudo mais. Mas considerando, por exemplo, né, é, que alguma ILPI possa ter, querer desenvolver, né, uma iniciativa de inclusão digital, e falte recursos humanos, então a pessoa que está numa ILPI, além dali, ela também vai oferecer uma atividade remota para outra unidade, enfim. Eu pensei aqui em trazer, até porque são conteúdos que também podem facilitar se vocês forem produzir conteúdos virtuais, né, na própria oficina presencial. Então, pensando aqui em um ensino híbrido, né, é, e sempre é bom, né, porque infelizmente também nós, né, tivemos há alguns anos a própria pandemia que, né, fez com que muitas atividades elas fossem no ambiente online. Então, eu quis compartilhar aqui com vocês, são só 3 slides, mas eu acho que alguma coisinha, né, vocês podem utilizar aí na prática, tá? Então, esse slide já trago falando, na verdade, antes da aula online, né? Que é aquela preparação, aquele cuidado com quem vai assistir a uma aula online, especialmente se a pessoa é idosa, ela não tem muita familiaridade com o ambiente digital. Então, se ela já não tem muita familiaridade com o ambiente digital, participar assim, de algum evento online, de algum curso online, pode ser ainda mais desafiador, né? Então, a ideia desses cuidados antes da aula é tentar trazer mais esse acolhimento, né? Essa sensação assim de cuidado mesmo, né? Com quem for participar. Então, por exemplo, enviar links, né, e um pequeno roteiro antes, ou seja, esse roteiro, né, pode conter assim o conteúdo mais geral do que vai ser tratado naquela aula ou naquela palestra, né? Então isso já reduz a ansiedade, organiza o pensamento, a pessoa idosa ela já vai ter uma expectativa do que é a espera, tá? Também é interessante disponibilizar algum tutorial, né, de como acessar a aula. Esse tutorial ele precisa estar claro, né, gente? De novo, né? Escrito de uma maneira clara, preferencialmente com o uso de linguagem simples, tá? E a ideia de um suporte humanizado. Então, por exemplo, né, caso algum dos participantes não tenha tanta familiaridade com o uso de plataformas digitais, uma alternativa é testar, né, previamente a plataforma com aquela pessoa idosa. Então, você combina, um dia antes, ou alguns dias antes, por exemplo, para entrar junto, né, com aquela pessoa idosa na plataforma, se houver, né, essa possibilidade, é claro, né, gente? Eu estou trazendo aqui alternativas, tá? Também precisamos cuidar com o ambiente, né? A tal da iluminação, né? Porque então, às vezes, a pessoa está falando e não tem muita iluminação, né? Você acaba não conseguindo ver a expressão da pessoa e tudo mais. Vou dar o meu exemplo aqui para vocês, né? Quando eu comecei a gravar as aulas, tinha um sol maravilhoso, agora está de noite. Então, pense só se eu não tivesse ligado a lâmpada, né? Tivesse tocado aqui, então já estaria tudo escuro. Então, são esses cuidados, né, que a gente precisa ter. Até porque, mesmo que, não, tá, mas a aula vai acontecer de manhã.
Eu já gravei aula de manhã, em que o tempo, né, tava um sol lindo, daqui a pouquinho começou uma chuva e escureceu o céu, né? Então, é sempre bom deixar a lâmpada já ligada, viu? Quando você for gravar a aula, porque se acontece algum desse imprevisto, pelo menos tenha essa iluminação artificial, tá? O som, muito importante, né, que as pessoas consigam te ouvir, né? Às vezes está tão baixo o som que não dá para as pessoas ouvirem, né? Ruídos externos, cuidar muito com isso, porque pode, ó, entrar em conflito com a sua voz, né? E até mesmo fazer com que a sua voz seja abafada, né? Então, atenção a essas questões que parecem assim básicas, mas se a gente não fala, pode passar despercebido, tá? E essa dica também aqui é importante, né? Eu coloquei aqui na palma da mão. Porque muitas vezes, quando as pessoas elas vão assistir uma aula online, ou até mesmo ver algum vídeo, lembra que eu falei para vocês de que um recurso didático seria a gravação de vídeos curtos, né? E sempre lembrem-se que esses vídeos curtos, muitas vezes, eles vão ser vistos, né, pela pessoa idosa pelo celular dela. Então, esse conteúdo, né, se você colocou lá uma legenda, alguma coisa assim no vídeo, ele precisa, né, tá assim uma fonte adequada, né, as pessoas elas precisam conseguir enxergar, tá? E o mesmo aqui para atividade online. Então, se você vai disponibilizar algum material, né, ou os seus slides, eles precisam estar em uma disposição bacana para a pessoa conseguir enxergar do celular, tá bom? Perfeito. Então aqui já temos um planejamento e agora vamos, né, para a aula em si, né? Então, quando você tiver, em uma aula virtual, pense sempre que a questão das pausas, da clareza, né? É claro, nas oficinas presenciais são muito importantes, mas no ambiente virtual, gente, é ainda mais importante, porque especialmente se a aula for gravada, né? Que você não vai ter um feedback assim instantâneo de quem está te vendo. Então, é importante, né? Ter um encadeamento muito lógico, muito claro, muito espaçado, para que todo mundo consiga acompanhar o ritmo, tá? Ah, uma outra coisa que eu considero bem importante, né, perceber, se você for pegar algum objeto, então, por exemplo, eu vou demonstrar pelo meu próprio celular, né? Além de ter os slides ou um PowerPoint, eu acho que é interessante incluir outros elementos numa aula online para chamar mais a atenção de quem está me ouvindo. Então, eu posso sim pegar o meu celular para mostrar alguma foto, né? Mostrar algum ícone, mas desde que, né, eu aponte corretamente para a câmera, né? Para mostrar de fato, né, a tela, o que eu quero demonstrar para quem está me assistindo, tá? Porque senão às vezes pode ficar meio cortado. Então, são esses ajustes, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque se a pessoa não conseguir ver o ícone, ela não consegue acompanhar, né? Pausas para prática individual, né? Então, não é só no ambiente presencial que isso acontece, no ambiente virtual também. É claro que no ambiente virtual há a possibilidade da pessoa pausar, né, se for um vídeo gravado, no momento que ela quiser. Mas, por exemplo, se a aula, né, está sendo feita em tempo real, é muito importante por parte do professor ter esse cuidado, né, de destinar um tempo considerável para a prática individual, tá? Repetir orientações visuais, então mostrar novamente o botão ou o ícone, né, para fortalecer a familiaridade, evitar trocar de tela muito rápido ou abrir vários aplicativos ao mesmo tempo,
também, né, como uma maneira de verificar, assim, como que a turma, né, assim, como que a turma está acompanhando a sua aula, sempre é bom perguntar: conseguiram me acompanhar até aqui? Né? Como se fosse um respiro da aula para ouvir, né, possibilidades de dúvidas e assim por diante. E também aquela ideia dos vídeos curtos, é legal trabalhar quando vocês fazem aulas online, né? Então fica um recurso extra, né, com vídeos curtos para reforçar o que foi aprendido em aula, tá? E um outro aspecto que eu acho muito importante quando a gente faz aulas virtuais é buscar torná-la o mais presencial possível. O que eu quero dizer com isso? O mais humano possível, assim, no sentido porque o presencial ele tem muito disso, né? Essa possibilidade do toque, do olho no olho, né? De você sentir a presença do outro, né? E no ambiente online, a gente também precisa, de alguma forma, né, estimular isso. Então, por exemplo, né, olhar para a câmera do dispositivo, né, isso ajuda a transmitir aquela sensação de que você está olhando para a pessoa, tá? A criar oportunidades de diálogo entre a turma, né? Então, pode ser estimulando por meio de perguntas, trocas de experiências, tá? Também pensar em um contato de convivência. Então, se né, o professor está de um lado da tela e os alunos estão do outro, é interessante pensar em alguém da equipe que possa dar algum suporte se necessário, né? Às vezes até mesmo de ajustar som ou orientar algum passo, tá bem? Então é importante porque daí a pessoa idosa ela sente assim um certo amparo, né? Mesmo que o professor esteja em uma tela, né? E assim, caso a LPI tenha mais de uma unidade, também uma estratégia, né? Uma maneira pode funcionar como uma estratégia de integração, de convivência, uma ideia diferente, é fazer uma aula de inclusão digital, né? Online, com as diversas unidades, né? Para a interação entre os participantes, né? Ou então, né, também a gente pode aproveitar esse ambiente virtual para trazer algum convidado externo. Então, pode ser que a oficina que vocês desenvolvam seja presencial, né? Mas vocês podem pensar em atividades híbridas, né? Então, de trazer um convidado que às vezes nem é, né, da mesma cidade que vocês, mas que vai participar de uma maneira remota, por meio, né, de uma videochamada. Então, vocês podem levar, por exemplo, especialistas para falar sobre algum tema de tecnologia, olha só que legal, né? Ou até mesmo a participação de familiares, vocês podem pensar em matemática, né? Às vezes, apresentação de vídeos, né? Dos idosos, que pode aceitar convidados externos, como familiares ou amigos, para visualizar o trabalho que eles fizeram na oficina. Enfim, são ideias de promover essa integração, essa socialização, aproveitar a tecnologia para criar pontes. Né? Acho que então aqui são ideias iniciais para vocês, né, assim, usarem a criatividade, pensar como que, né, a gente pode utilizar o ambiente digital nas nossas próprias oficinas. Acho que isso é bem bacana, esse exercício, né? Papel e caneta, lembra, gente? Ou então um bloco de notas do celular, para ir anotando esses insights que forem surgindo, tá? Legal. Então, temos aqui, né, a organização do que foi discutido aqui em aula, agora pensando, né, em eixos. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é: como saber, né, se os recursos escolhidos deram certo? E aí, né, escolhi trabalhar com metodologias ativas,
Tenho também uma apostila, a gente conseguiu imprimir essas apostilas, né? Também desenvolvemos um dicionário junto com as pessoas idosas, e o dicionário, né? E a apostila, todo o material que a gente preparou com uma boa legibilidade, né? Legal, mas e como que a gente sabe se, né, conseguiu atender às expectativas da pessoa idosa, se conseguiu fazer com que a pessoa idosa, de fato, né, aprendesse os conteúdos, ou enfim, tivesse outros benefícios ao participar da sua oficina de inclusão digital. Um aspecto, gente, então, que não pode faltar aqui é um quarto eixo, que é a avaliação e o acompanhamento, né? Então, por que avaliar? Né? Para identificar necessidades, para ajustar o percurso formativo, né? Para orientar o planejamento pedagógico. Então, assim, fiz a primeira oficina, né, de inclusão digital. Provavelmente, a segunda vez que você for fazer a oficina, né, vão ter ajustes. E você pode utilizar, então, essas avaliações, né, para propor esses ajustes, para ir adequando cada vez mais as oficinas às necessidades, às demandas que vão surgindo, né? E quando a gente avalia, a gente também consegue compreender os impactos, né, do uso de tecnologias no envelhecimento, né, no sentido para a pessoa, né, o que de fato, né, no dia a dia dela mudou, né? O que ela começou a introduzir após ter feito a oficina de inclusão digital. E aí, de novo, né, gente? É claro, pode ser que ela aprendeu a utilizar um aplicativo, começou a utilizar o WhatsApp, por exemplo, né? E além disso, o que, que isso, né, reverberou na vida dela? Ah, agora ela se sente mais participante na vida da família, faz parte agora do grupo da família, ou, ou outros benefícios. Participar da oficina fez com que ela fortalecesse os laços com moradores da ILPI, né? Enfim, são possibilidades, né, que podem ser medidas e registradas, né, com uma avaliação e um acompanhamento adequado. Tássia, quais métricas que podem ser utilizadas? Muitas, muitas mesmo. E aí, aqui, o que a gente precisa considerar? A gente precisa colocar na balança, né? Então, diante da sua realidade, né? Porque eu sei que muitas vezes quem for desenvolver as oficinas de inclusão digital também tem muitas outras demandas na LPI, né? Então, como conseguir equilibrar tudo isso, né? Então, pensem em quais métricas que podem ser mais relevantes para os objetivos que vocês querem, né, atender, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que vocês podem adotar ou vocês podem utilizar outras métricas, tá? Então, por exemplo, a frequência dos participantes, né? Então, eles participaram regularmente ou não? Até porque essa questão da frequência ela vai influenciar muito nos resultados alcançados, né? Na avaliação, então, fazer uma avaliação da aprendizagem da pessoa idosa, né? Por exemplo, ao final, na oficina, né, pedir para que a pessoa idosa, olha, agora eu gostaria que você entrasse no YouTube, né, se o YouTube foi uma coisa ensinada no curso, né? Agora eu gostaria que você pesquisasse tal coisa, se isso foi uma atividade também realizada na oficina, entendem? É para verificar se de fato a pessoa idosa ela consegue fazer isso sozinha, se ela conseguiu aprender essa habilidade, tá? Um outro aspecto, a satisfação geral com a atividade, né? O quanto que aquela atividade, de fato, fez, assim, impactou positivamente a vida da pessoa idosa, né? A avaliação do professor, né? Coloquei aqui professor, facilitador, o responsável, dependendo, né, da instituição, cada um adota um nome.
para verificar, e aí, né, como que foi a condução da aula do professor, ele conseguiu, né, passar com clareza o conteúdo. Muitas pessoas idosas citam muito uma palavra que é paciência, né, pessoa idosa, o professor tinha paciência, né, e paciência aqui a gente pode pensar nos outros aspectos que a gente já falou aqui em aula, ou seja, né, respeitar o ritmo a pessoa idosa, ter tempo para a pessoa idosa praticar, né? Esclarecer dúvidas, tá? Então, são esses aspectos, né, que são necessários mesmo em um curso e a pessoa idosa ela valoriza. Além do professor, se tiver monitor, também podem ser avaliados. A própria pessoa idosa que participou do curso fazer uma autoavaliação. E aí, como que foi minha participação aqui nessa oficina? Né? É, e aí pode ser em vários sentidos, o quanto que eu consegui me dedicar nas tarefas, né, em prestar atenção na aula, e também contribuir em outros aspectos, né, às vezes de ajudar algum colega, ou então de é, promover trocas, né, com outros colegas aqui. Enfim, há uma série de questões que também poderiam ser abordadas aqui, e como eu falei, vai depender muito, né, do tempo que vocês têm para aplicar, né, fazer essa avaliação e depois também, né, analisar esses dados, tá? E por último aqui, a avaliação da metodologia utilizada. Então eu utilizei mais essas metodologias ativas de aprendizagem. E aí, para a pessoa idosa, como que ela se sentiu, né? Utilizando essas dinâmicas, tá? E assim, a gente sempre pensa em fazer uma avaliação ao final da oficina. Mas aqui também eu quero destacar que se vocês quiserem, tiverem a possibilidade, ela também pode acontecer em outras etapas, né? Desde o diagnóstico, né, antes de realizar a oficina, enquanto está realizando a oficina. Então, por exemplo, ao final de cada aula, pode ser realizada uma avaliação muito breve, às vezes com uma única questão, né, do que aprendeu hoje, né, o que mais gostou da aula, enfim, tá? A questão de fazer uma reavaliação, né? E também pensando assim, nos possíveis ajustes, né? Então, às vezes eu posso utilizar uma avaliação para verificar o conteúdo programático que eu, né, havia planejado. Será que eu dou continuidade com ele ou, enfim, faço essa breve avaliação com as pessoas idosas para mudar um pouquinho o caminho, né? E, gente, eu assim também gosto muito de mencionar, né, a importância da avaliação e do acompanhamento, pensando nessa questão de gerar autoridade, sabe? Uma questão de profissionalismo, digamos assim, né? É, é como eu coloquei aqui nessa conversa, né? Alguém pode te perguntar, e aí, como que foi a oficina? Né? Então, lá numa reunião de equipe, né? E aí, como que foi a oficina? E você fala, foi ótima. Pronto, acabou por aí, né? Então, esse foi ótima é baseado em o quê? Né? O que você utiliza para sustentar essa resposta, né? Então, essa parte das métricas eu considero assim muito importante, porque é um registro para você, né, que planejou essa oficina, para a instituição, né, e um respeito também com a pessoa idosa que participou. Por quê? Porque ela também precisa se sentir ouvida, né? E eu acho que quando a gente fala sobre o protagonismo da pessoa idosa, também envolve isso, dela falar tanto, né, os aspectos positivos que ela gostou, que ela identificou, como também os aspectos negativos. E a gente não pode levar isso, né, para o lado pessoal. Às vezes a gente se dedica tanto, né, para desenvolver aquela oficina e tudo mais, e aí recebe um feedback que não é como a gente gostaria. A gente sempre tem que pensar que, às vezes, aquele feedback, né, ele pode fazer com que a sua oficina, né, se aprimore ainda mais, né? Traga, assim, alguma possibilidade de
construção positiva, né? Então, sempre é bom refletir, né? Sobre esses feedbacks que vão surgir, quais que fazem sentido, quais que não fazem sentido, mas sempre com um olhar assim muito profissional, né? E eu costumo dizer assim, com um olhar distante também, né? Porque às vezes a gente é, assim se envolve tanto com a oficina que isso pode prejudicar no momento da avaliação, tá? Então sempre tenho esse olhar, né, distante, né, ao avaliar a oficina que vocês conduziram, tá? Aí, pontos de atenção também, né, pensando nessa própria questão do profissionalismo. Quando vocês estiverem montando, né, esse questionário de avaliação e tudo mais, cuidado para não realizarem perguntas assim que podem induzir a uma avaliação positiva, né? Então, por exemplo, você gostou do curso? Olha, você já está meio que supondo que a pessoa gostou, assim, quando você traz você gostou do curso, né? Dificilmente uma pessoa ela vai contrariar o pesquisador, né? A pessoa que estiver aí aplicando o questionário, ou se ela mesma estiver respondendo, né? E também se a pessoa disser que gostou do curso, só essa informação por si talvez não traga tantas informações se você quer, né, melhorar cada vez mais a oficina, né? Talvez um ajuste, né, que pode ser feito nessa pergunta é o seguinte, né? O que você mais gostou do curso? E aí você vai conhecer quais foram os conteúdos que fizeram, né, mais sentido para aquelas pessoas que participaram. E não só os conteúdos. Muitas vezes pode aparecer outros elementos, como, por exemplo, o professor. Ah, adorei o professor foi muito atencioso, nananã, entende? E também uma outra pergunta com que você menos gostou do curso, que aí entra o que eu estava falando antes, são os feedbacks negativos, são os pontos fracos do curso que vão ter, gente, tá? Além disso, também é legal perguntar se a pessoa idosa tem alguma sugestão para as próximas turmas. Podem surgir assim ideias fantásticas, tá, gente? Da experiência do usuário, né? Então vale a pena estimular eles a pensar em sugestões de melhoria, tá? Às vezes alguns ficam acanhados, não, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, mas às vezes vale a pena insistir assim para verificar se tem alguma coisa, né, algum ajuste que pode contribuir. Eu digo isso até por conta, lembra que eu falei para vocês do artigo, né? Não sei quem já pôde olhar o artigo que eu compartilhei na aula 2, porque quando o idoso ele entra assim como nessa cocriação, né? Às vezes a gente pensa questões que a gente não ia pensar. Desculpa, às vezes eles pensam em questões que a gente não ia pensar, tá? E eu digo isso por experiência própria mesmo, não só nas oficinas em si de inclusão digital, mas nas consultorias que eu realizo, né? Quando tem esse espaço de bate-papo, quando tem essas oportunidades de grupos focais, por exemplo, né? Isso amplia a, a discussão. E aí não fica só eu, Tássia, tendo que pensar em estratégias para melhorar a oficina. Não, são muitas mentes pensantes, né? Mentes com perspectivas diferentes sobre tecnologia. Então, isso amplia a criatividade, amplia a possibilidade de inovação, tá? Então, né, considerem esses aspectos, né? Eu até destaquei esses dois últimos, que às vezes a gente fica um pouco assim, ai, com dor no coração, né? Mas com aspectos necessários, tá? Para aprimorar o seu trabalho e também para fortalecer o espaço de fala da pessoa idosa. E aí, né, tudo isso para quê, né, gente? Por que que a gente faz todas essas avaliações, que a gente faz todas as oficinas, né? Quais são os resultados que realmente, né, nós esperamos
quando falamos de inclusão digital para as pessoas idosas? Pensem aí, né? Por que você está pensando em incluir uma oficina de inclusão digital na LPI que você trabalha, né? Na LPI que você atua? Quais são os resultados que você espera colher com isso? Trouxe aqui uma possível resposta, né? Então, é, você trabalhar com uma oficina de inclusão digital, né, vai além de ensinar habilidades em tecnologia. É construir caminhos de aprendizagem que respeitam e valorizam quem aprende, para que a pessoa idosa se sinta capaz de utilizar esse ambiente e se sinta parte dele. Né? Então, acho que todos esses elementos que eu trouxe aqui para vocês, né, de pensar nas estratégias, de como desenvolver, né, metodologias mais adequadas para a aprendizagem da pessoa idosa, e depois trazendo esses aspectos das métricas e das avaliações, né, tudo isso culmina para essa questão, né, de como a gente de fato impacta a vida da pessoa idosa. Né? Então, quando a gente fala sobre processos de ensino e aprendizagem, vai além da oficina em si, né? Começa já desde o planejamento, quando a gente está aí estudando o público que vai ser atendido, né? Até as atividades em si, né? A intervenção, e também o que a gente pretende avaliar, monitorar, né? Durante todo esse processo. E olha só o que eu trouxe aqui, né, nesse esquema. O que sustenta tudo isso? É esse foco na pessoa idosa, né? É esse foco em buscar melhorar a qualidade de vida dela, né? Fazer com que ela se sinta parte de tudo isso que está acontecendo, né? Que ela tenha, assim, os seus direitos respeitados, que ela não se sinta para trás, né? Como eu trouxe para vocês na aula 2. E a partir do momento que ela consegue utilizar, né, da tecnologia, desses ambientes digitais, com segurança, né, com tranquilidade, né, a gente começa a perceber muitos papéis, né, que a pessoa idosa ela pode assumir no ambiente digital se ela tiver a oportunidade de estar nele. Né? Isso que é importante a gente pensar. E por isso eu trouxe para vocês, lembra que eu falei para vocês que tinha um vídeo ao final? Então eu trouxe esse vídeo para vocês. É um vídeo curto em que mostra como os idosos eles podem ser protagonistas no ambiente digital se eles souberem utilizar o ambiente digital, né? Então aqui é um exemplo diante de muitos que podem acontecer. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente assistir ao vídeo. Só um detalhe, tá? O vídeo ele está em inglês, mas tem a legenda em português, tá? Vamos lá. Not all of our students have the chance to travel abroad and to interact with native speakers of English. What our students really want is to speak English fluently, and we're always asking ourselves, how can we make it more real, more human? We created a tool that connects our students with seniors in the USA living in retirement homes. Hello, hello. Melissa,
Hi, Dick. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? How are you today? I'm good. How are you? It's the first time that I'm talking with someone from another country. I'm very excited to be doing this. I look like I'm only 25, but I'm 88. Do you have sisters and brothers? No, I'm one child. Only one? Oh, you poor fella. I'm live with my old brother. He has 23 years. Do you know, instead of saying he has 23 years, you could say he is 23 years old. I tried to go to Lollapalooza that we have next week, I think, in Brazil, but my mom didn't let me. You got a good mom. Good morning, dear Julia. Good morning to you. This is your dad? That's me and my wife when we were young. Oh, you were good looking when you were young. And you're still good looking. My first destiny is United States, of course, because I wanted to put better my English. Well, you do very well, I must say. Are you planning someday to go to Brazil? Oh, I would like to. You can stay in my house if you want. If you could just dream and have whatever you want, what do you think you would like to be doing? I see myself in a big family, with a beautiful wife. I want to thank you for this change of experience, You are incredible. Obrigado. You are my new granddaughter. And I love you. I love you too. And if you were here, I would give you a big hug. Oh yeah, let's hug. Oh. Bye. Bye. Então é isso, pessoal. Eu quis trazer esse vídeo para vocês porque ele mostra como as pessoas idosas, né, elas sim, elas podem aprender, inclusive de tecnologia, mas elas também têm uma alta capacidade de ensinar, né? Nesse caso, ensinar, né, pessoas mais jovens o inglês, né? A aprimorar o inglês. E junto com isso, né, vocês perceberam que não foi apenas uma aula de inglês, né? Houve uma troca, houve um intercâmbio cultural, um intercâmbio de afeto, né? Então, assim, há muito potencial de a gente, assim, promover a solidariedade intergeracional, de a gente aprender mais uns com os outros, né? Se todo mundo tiver, né, espaço e respeito no ambiente digital, né? E nós, enquanto profissionais, podemos sim pensar em diferentes iniciativas de inclusão digital, né, que fortaleçam não apenas, né, o acesso ou a permanência das pessoas no ambiente digital, mas também fortaleçam outros aspectos que são extremamente importantes para o envelhecimento ativo e saudável, né? Então, essa é a mensagem final que eu gostaria de passar para vocês. Lembram da primeira aula, em que vocês tiveram que fazer uma autoapresentação? Então, eu trago novamente aquelas questões, mas apenas, né, para vocês refletirem, né, se houve alguma mudança, né, nas respostas que vocês deram lá na aula 1, porque à medida que a gente vai conversando, né, vai adentrando mais na temática, também outras memórias vão surgindo, né? Eu tive aquela experiência também que eu havia esquecido, né, naquele ano, naquela instituição, ou enfim, às vezes até alguma experiência familiar, né, ou de alguma pessoa próxima, né, uma pessoa mais velha que vocês têm contato, ok? Então, deem uma olhada nessas questões, né, novamente. E eu gostaria de finalizar com uma última questão, né, porque, assim, também é muito importante que vocês saiam daqui com alguma certeza, eu costumo dizer assim, né, porque a gente falou sobre muitas coisas, né, mas pensem aí, né,
se você tivesse que sair desta aula levando apenas uma ideia para aplicar na sua LPI, qual seria? Então, é importante que vocês, né, façam esse exercício de objetividade, né, de escolha, né, do que fez mais sentido, para o conteúdo não ficar disperso, né? Então, espero, né, ter contribuído de alguma maneira nesse desenvolvimento das oficinas de inclusão digital que vocês estão produzindo, que vão, né, construir. E termino aqui com muita gratidão, né? Foi um prazer enorme estar com vocês. Fico aqui muito na torcida para que vocês desenvolvam assim atividades incríveis de inclusão digital. Quem quiser depois pode ficar à vontade para compartilhar comigo, né, as iniciativas de inclusão digital que vocês vão criar, que eu tenho certeza que vão assim trazer muitos benefícios, né, para as pessoas que participarem dela. E é isso. Muito obrigada. Nos vemos por aí.